Aleluia, graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um EBD, mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui reunidos, como uma família, que nem o tema da EBD desse mês. Vamos orar antes para poder a gente começar, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para fazer conhecer a Tua palavra e conhecer mais de Ti, Pai. Reunidos coletivamente, Senhor, como igreja, como Teu corpo, Pai. E em nome de Jesus, que não saiamos daqui da mesma forma, mas que vamos sair daqui diferentes. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando me foi proposto o tema, imediatamente eu lembrei de um tema que também já ministrei em outras EBDs, que foi a ideia do corpo de Cristo, O servir na igreja local, o servir cada um com a sua função. E é realmente um tema muito semelhante, até por isso nós vamos começar de uma maneira bem semelhante. Porém, o versículo central que nós vamos utilizar vai ser outro, que é o de Hebreus, que todo mundo deve conhecer, mas a gente vai levantar alguns tópicos interessantes nele. Então, lá em Gênesis, lá no começo da criação, nos primeiros capítulos do universo, Deus sai distribuindo adjetivos para a sua criação. Então, Deus cria a luz e viu ele que era boa a luz. Deus cria as criaturas e viu Deus que era boa as criaturas. E lá em Gênesis 1:31, ele diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, Deus olha para toda a sua criação, firmamento, terra, céu, criaturas, água, tudo que ele fez e diz que era muito bom. Exceto uma coisa viu Deus que não era bom. Lá em Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, o Senhor distribui adjetivos de bom para toda a sua criação, exceto uma coisa: que o homem não é bom que esteja só. Obviamente, quando a gente vai tratar desse versículo, também tinha falado da outra vez, a primeira coisa que se pensa é sobre o casamento, uma vez que Deus vai criar a partir daqui Eva. Mas essa palavra só, ela significa solidão, irmãos, estar desacompanhado, estar separado. Então, aqui eu posso claramente tirar também a conclusão de que Deus está falando de conexões, de companhias. Não é bom que o homem esteja só, desacompanhado, separado, sozinho, solitário. Obviamente, a palavra só, ela não significa apenas isso, Existe uma outra classificação morfológica para a palavra só, que significa único. Por exemplo, existe um só Deus. E a Bíblia também vai utilizar essa outra palavra só em um outro contexto, que a gente vai trazer também. Então aqui, veja bem, está falando, não é bom que o homem esteja só, mas é bom que ele esteja em uma só visão. Olha só, a mesma palavra, porém, na classificação morfológica diferente. E numa só visão, vem o significado de um só Deus, uma única visão. Amém? Então, perceba, irmãos, quando Deus fala claramente que não era bom que o homem estivesse só, obviamente, quando Jesus foi assunto aos céus, ele não deixou aqui uma igreja unitária, uma igreja de uma pessoa só. Ele deixou um corpo, a igreja como um corpo, como uma congregação de irmãos. E agora vamos abrir então no nosso versículo base dessa manhã, que é Hebreus 10:25. Amém? Eu vou ler em duas versões para a gente ir tirando algumas conclusões. Amém. Então, em Hebreus 10:25, diz assim. Vou ler primeiro na revista e corrigida. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E na NVI, ela diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, no original, essa palavra congregar, aqui está dizendo assim, lá na revista e corrigida, não deixemos a nossa congregação, não deixando a nossa congregação. Ela vem do original grego, epsunagog, não falo grego, mas
Tá, é a palavra, epsinagogue. E ela significa uma assembleia de cristãos, né? Uma assembleia do povo de Deus. Até existe a igreja, né? A Assembleia de Deus, justamente nessa ideia de reunião do povo de Deus. Interessante porque a assembleia, no contexto até do mundo, significa algo muito importante, né? A assembleia dos deputados, etc. Então, quando a gente traz para o contexto de Deus também, do reino de Deus, é algo importante isso que nós estamos fazendo. A assembleia dos cristãos tem um objetivo no porquê que nós estamos fazendo isso. Amém? Mas vamos tirar aqui 3 lições desse versículo. Como eu disse, é o versículo principal, o chave dessa pregação. E a primeira lição que a gente vai pegar está na NVI, amém? Na versão NVI, que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja. A primeira coisa que chama atenção aqui é a palavra que ele usou, a conjunção como. Porque muito a gente está acostumado, eu vou ali na igreja, eu vou para a igreja, como se a igreja fosse um local físico, um templo físico. Porém, isso aqui é apenas um templo. Isso aqui é só para a gente se reunir, né? Para ter um ambiente fechado, com ar-condicionado. Mas a igreja mesmo somos nós. E por isso mesmo o escritor de Hebreus, ele fala, não deixemos de nos reunir como igreja. Existe um modo no fazer dessa reunião. É diferente você reunir no trabalho, numa confraternização de trabalho, e reunir aqui. Porque aqui você está reunindo como igreja. É um modo, existe um modo no fazer isso aqui. E o interessante também, irmãos, é que o livro de Hebreus, ele é um livro que nos exorta a diversas coisas, e principalmente assim contra a frieza espiritual. Ele é um livro que vai falar sobre Cristo ser o nosso alvo, é um Cristo que vai falar sobre a fé, e é um livro também que está falando sobre não deixar de reunir. Não é à toa que está nesse contexto. Isso é um livro que prega justamente contra a frieza espiritual, que fala bastante sobre isso de não abandonar a fé, o que é a fé, o nosso alvo é Cristo. Não é à toa que está falando sobre não deixe de congregar. Porque quando se deixa de congregar, é natural que se afaste. Porque aqui nós somos expostos à palavra, expostos a valores, fé, família, e nós vamos destrinchando isso. Mas não é à toa, nada na Bíblia é à toa, né? Amém, irmãos? O segundo tópico que eu queria levantar é esse aqui. Segundo o costume de alguns. Então ele está falando assim, né? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. E aqui também na revista corrigida diz a mesma coisa, né? Como é costume de alguns. Eu fui procurar daquelas comentários bíblicos, né? Que tem as Bíblias comentadas. E eu achei muito interessante que, quando vai falar sobre esse costume de alguns, ele cita 3 ocasiões, né? A primeira ocasião, por exemplo, entenda que o livro de Hebreus foi escrito para os cristãos hebreus, né? Ali para os judeus, naquele contexto. E ele vai falar assim, que alguns desses cristãos hebreus, eles não consideravam importante participar desses cultos coletivos. Preferiam a adoração solitária a essa adoração coletiva. Mas também tinha a ocasião de uma presunção religiosa, em que eles achavam que essa adoração coletiva era coisa do passado. Não precisa mais disso. Hoje em dia, eu sou igreja, não preciso mais disso. Ou também podia ser no contexto de declínio do fervor espiritual. Declínio do fervor espiritual. Que resultou o quê? Numa indiferença, não preciso ir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Num declínio do fervor espiritual. Veja bem, irmãos. Em todos esses contextos, a gente pode trazer para os nossos dias atuais como o movimento dos desigrejados. Né? Porque eu sou igreja. Eu não preciso ir para a reunião, para o culto ali, porque eu sou igreja. Entenda, é verdade que você é igreja. É verdade, você é igreja, você é membro do corpo de Cristo, você é igreja. Porém, irmãos, uma mão sozinha é um corpo? É igual aquela série da Wandinha, né? A mãozinha lá. Não existe aquilo da mão pensar por si só e quase falar, né? Só falta ela falar. Não existe, uma mão sozinha não é um corpo, um pé sozinho não é um corpo. Um corpo é o conjunto de todos os órgãos. Então, trazendo o que na outra pregação eu tinha falado, da questão da unidade funcional, né? E eu tinha citado sobre o néfron, que é a unidade funcional do rim. Mas o néfron sozinho não é um rim. Ele sozinho não é um rim, ele não é o órgão rim. O rim é o conjunto dos néfrons e de todas as outras coisas que o compõem. Então, não tenho como ser igreja sozinha dentro de casa.
Não existe isso. Porque eu sou apenas um membro. E um membro sozinho não constitui um corpo. Amém? Então não existe isso de igreja unitária, né? Somente eu. É uma congregação. Então, veja só, era um povo um pouco presunçoso, né? Não precisa ir para a igreja, não tem necessidade de ir para a igreja. É até, irmãos, por vezes, pode até ser uma deturpação da palavra. Entenda, quando Satanás estava tentando Jesus no deserto, ele dizia, não é assim que diz na Bíblia? Que se você pular, vem uma horda de anjos para te salvar? Mas só que Jesus diz, mas também diz que não tentarás o teu Deus. Jesus não se deixava confundir. E hoje em dia tem pessoas se deixando confundir. Não, eu sou igreja. Não preciso ir para o culto. Não é assim que funciona, irmãos. É verdade, mas também é verdade que tem o mandamento, né? Tem um chamamento, melhor dizendo, para o congregar. É tanto que está aqui, como a gente está lendo. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos. É quase uma ordem explícita. Né? Amém? Então, nessa mesma comentário da Bíblia, eu achei muito interessante que ele fala assim, ó, a entrada no Santo dos Santos não anula nossa necessidade da igreja, nem nos garante privilégios especiais que nos isentam de nossas obrigações coletivas. Olha que forte isso. Verdade, nós hoje temos acesso livre ao Santo dos Santos. Nós estamos sempre com a presença de Deus, nós somos a igreja, mas essa entrada não anula a necessidade, não anula nossas obrigações no coletivo. Não anula. Deus nos deu os dons e talentos para que sejam para a edificação do corpo de Cristo. Não para ficar em casa guardado, enterrado. Amém? E aí ele termina dizendo esse comentário, a prática de reunir-se coletivamente é indispensável para a santidade. E isso é verdade. Nós mesmos estávamos falando aqui, agora há pouco, que o ato de deixar de congregar poderia ser um sinal de um declínio no fervor espiritual. Não é verdade? Não acabamos de dizer dos povos que deixavam de congregar, com um costume de alguns? Um declínio do fervor espiritual. Então, o reunir-se coletivamente é indispensável para o fervor espiritual, é indispensável para a santidade, para o aprendizado, para o conhecer de Deus. Amém? Então, essa foi a segunda lição que nós pegamos. Então, nós pegamos 2 lições até agora. O como ele usou a palavra como, ao invés de na, né, ao invés do advérbio de lugar, ele utilizou a conjunção como, reunir como igreja, que é a ideia do congregar, né? Inclusive, acabei esquecendo, quando a gente vai pesquisar sobre o significado da palavra congregar, irmãos, olha que interessante, isso é o dicionário, isso não é a Bíblia, tá? Ele diz assim, olha, significa misturar-se, unir-se intimamente. Olha que interessante, quando nós estamos aqui, nós estamos misturando experiências, misturando valores, misturando fé. Por isso mesmo nós precisamos perceber com quem nós estamos andando, não é assim que diz? Nós precisamos ter esse termômetro, justamente porque congregar significa unir-se intimamente, misturar-se. Achei muito interessante essa palavra misturar. E aí, a gente chega na terceira lição desse versículo, que ele diz lá no final, vamos lá, para o versículo, ele fala assim, do começo, tá? Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Procuremos encorajar-nos. Na revista corrigida, diz assim, antes admoestando-nos uns aos outros. Essa palavra admoestar, irmãos, às vezes a gente leva muito para o contexto de disciplina, né? Vou levar uma admoestação. Na verdade, a admoestação, ela quer significar dependendo do contexto, diversos significados. Como incentivar, a própria palavra encorajar, que é utilizada na NVI, ensinar também, por que não? Convidar, e principalmente que é o que está na NVI, encorajar. Entenda, quando nós viemos para um ambiente coletivo aqui, como igreja, como diz no versículo, como igreja, existe um objetivo nisso, amém? Quais são os objetivos que a gente faz? Que a gente vem para cá? Conversar só com os irmãos? Louvar a Deus? Tudo isso, né? Tudo isso misturado, né? Misturado. Mas vamos levantar alguns aqui. Primeiro, a igreja, agora entenda igreja como a reunião dos santos, como a gente estava falando, o corpo de Cristo, é o lugar de disseminação de valores e fé. Amém? Por quê? Como eu tinha dito antes, nesse ambiente aqui,
nós somos expostos à palavra. Exatamente o que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Nós estamos nos expondo à palavra de Deus, numa escola bíblica dominical. No domingo de sol, nós escolhemos estar aqui dentro para aprender mais sobre a palavra de Deus como igreja, juntos, todos juntos. Entenda, não é que você só vai estudar a Bíblia aqui dentro. Não, você vai estudar sozinho, vai ter o seu momento só com a palavra, de tratamento individual. Mas aqui é um tratamento coletivo, é um alinhamento coletivo. Por que precisamos, irmãos, desses momentos coletivos? Porque já imaginou se cada membro fosse separado, assim, digamos, uma mão está para lá, um pé está para lá, mas é o mesmo corpo. Agora, como que se vai coordenar os movimentos se eles não estão todos fixos no mesmo tronco, né? Digamos assim. A mão vai para um lugar, o pé vai para o outro, porque eles não estão fixos no mesmo lugar. Não estão unidos. Esses momentos que nós nos reunimos é para alinhar e unir a visão, para estarmos no mesmo parecer, numa mesma visão. Como a gente falou do outro significado da palavra só, né? Uma só visão e um só parecer. Nós estamos aqui alinhando os pensamentos. É tanto que existem outras denominações, né, pastor? Se a pessoa talvez não concorda com alguma visão do Ministério Verbo da Vida, existem outras denominações. Nem por isso deixou de ser corpo de Cristo. Mas são outras denominações para que não haja entre nós divisões. É melhor que vá para um lugar que você concorde mais com a visão, com o que é pregado, né? Não sei, com as doutrinas, do que você estar aqui alheio, ou às vezes disseminando contenda, disseminando divisões, porque assim não ajuda no crescimento e no desenvolvimento do corpo de Cristo. É preciso de um corpo unido em si mesmo, para que ele ande coordenadamente em direção ao alvo. Não tem como um pé estar indo para o lado, o outro para cá, nunca vai sair pela tangente, nunca vai conseguir ir de frente, ir para frente, né, seguir. Então, aqui nesse ambiente, nós somos expostos à palavra e à visão do ministério, à visão deste corpo. Perceba que até de uma igreja Verbo da Vida para outra existem diferenças. Porque cada lugar é um lugar, cada família é uma família. Todas aqui são famílias, mas cada família tem os seus costumes. A família de Iveson tem um costume que é diferente da família do pastor, que é diferente da minha. Acordam a horários diferentes, comem de maneira diferente, isso é natural. Então, em feira, nós tínhamos alguns costumes que aqui eu já não percebo, principalmente aqui de música, né, que eu observo mais. Isso é natural, porque é a família Verbo da Vida Feira de Santana. Amém? Como uma família da fé. E lá, em Oséias 6:3, né, diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Justamente o que nós estamos fazendo aqui. Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor coletivamente. Então, beleza, nós tiramos aqui o primeiro motivo de nos reunir como igreja. A segunda é que a igreja, irmãos, é um lugar de acolhimento e comunhão. Vamos pegar em Atos agora. A gente vai pegar agora, focar em Atos. Atos 2:42, por favor. Nós vamos focar um pouco aqui no que fala em Atos. E diz assim, tudo certo? Atos 2:42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Juntos participavam das refeições e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos nos ater aqui ao 42, primeiramente. Que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, nós já falamos, sobre nos expor a palavra e aprendizado, que é justamente o que estamos fazendo aqui na EBD. E o segundo, que é o segundo propósito que a gente viu, é a comunhão ao partir do pão. Irmãos, no próprio Hebreus lá 10:25 diz: admoestando ou encorajando uns aos outros, ainda mais quando você vê que é próximo o dia. O que o escritor, quase falava Paulo, né? O escritor Hebreus, a gente não sabe exatamente quem é. O que o escritor aos Hebreus aqui está querendo dizer? Este lugar que nós viemos, que nós vamos, né, todos os domingos, eu não achei aqui a conjugação certa do verbo, esse lugar que nós vamos todos os domingos,
ele tem um papel importante. Primeiro, a gente tinha falado sobre a questão do declínio do fervor espiritual, né? Então, quando nós nos reunirmos como igreja, nós ajudamos no fervor espiritual um do outro. Por quê? Quando uma vela está prestes a apagar, se a gente bota um foguinho perto, ela acende. É justamente essa ideia. Talvez um irmão esteja mais fraco espiritualmente, esteja ali balançando um pouco. É preciso que chegue um e cole junto, encoraje, admoeste aquele irmão. O que diz aqui, estavam todos à comunhão, ao partir do pão, tudo lhes era comum. E olha só, tem outros versículos aqui, eu queria trazer, por exemplo, em 1 Coríntios 2, 26, diz assim, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Não é isso que acontece numa família naturalmente olhando, o núcleo familiar. Quando um irmão, vamos pegar aqui porque a gente chama de irmão, né? Nós nos chamamos de irmão. Quando o irmão se machuca, é natural que o outro fique preocupado. O outro até às vezes sente a dor do outro irmão, né? Quando não está brigado, né? Sente a dor do outro irmão. Quando o irmão se alegra, o outro se alegra também. Isso é natural de uma família. E é assim também no corpo de Cristo, porque nós somos a grande família de Deus. Então, quando um membro sofre, o outro sofre. Quando o irmão vem contar testemunho aqui, como é a alegria? Ficamos muito alegres porque nós somos uma família. Nós nos chamamos de irmãos e não é à toa que nós nos chamamos de irmão. Porque nós temos o mesmo Pai. Portanto, somos da mesma família. Amém? E em Eclesiastes 4:9 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque o maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aqui está falando também no quesito trabalho, né? O trabalho dos braços firmes de cada um aqui, na obra de Deus, a recompensa é muito maior do que um sozinho fazendo tudo. É melhor você ter companhia do que estar mal acompanhado. É melhor você ter companhia do que estar só. Amém? É porque tem o ditado, né? Melhor só do que mal acompanhado. Também vai ter outro versículo em Tiago que vai falar sobre distribuir conforme a necessidade dos irmãos. Nós temos o repartir o pão aqui, que foi uma coisa que eu gostei bastante quando eu vim para cá em feira. A gente de vez em quando levantava algumas cestas básicas, mas eu geralmente quando ia fazer evangelismo na rua, então a gente levantava cesta básica, mas eu nunca tinha observado assim, cesta básicas para ajudar aqui mesmo dentro, sabe, de nós juntarmos e talvez tiver um irmão precisando, estar ali para encorajar e ajudá-lo. Isso é papel da igreja também, irmãos, ser um braço forte para aquele que está caído, levantar aquele que está caído. Assim como numa família, no núcleo familiar. Em Atos, como a gente viu, né, eles dividem em comunhão de tudo. Tudo é uma comunhão, tudo lhes era comum. Em Romanos 12:10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Dediquem-se uns aos outros. Não é ajude ali, não, é dedicar, irmãos, por esforço naquilo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E olha como a Bíblia é muito forte nisso. Em 1 João fala, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. Eu gosto que ele é bem redundante assim mesmo. É mentiroso e a verdade não está nele. Ele repete, ele fala 2 vezes, está mentindo e a verdade não está em você. E o odiar o irmão é só falar mal do irmão, é bater no irmão? É ser indiferente por vezes, irmão. Eu sei que ele está passando necessidade, eu sei que ele está passando por algo difícil, eu sou indiferente. Não falo nada, não ligo, não me importo. Onde está o amor de Deus nisso? Diz que ama a Deus e é indiferente ao irmão que está ali do seu lado. Do seu lado. Quem dirá a Deus que você não vê? Então é uma palavra muito forte. Nós precisamos estar aqui dispostos a nos dedicar uns aos outros, ajudar, abraçar quando for preciso, falar quando for preciso. Às vezes um abraço sem palavra nenhuma, irmãos, diz mais do que muitas palavras que ele possa estar aqui ouvindo. Quantos testemunhos já ouvi, lá em feira mesmo tinha diversos testemunhos de pessoas que eram tocadas no momento que eram abraçadas pelo diácono lá na porta. Um abraço só. Oi, irmão, seja bem-vindo, e dava um abraço. Só aquilo dali já simboliza o que eu quero, a gente vai discutir agora no próximo, simboliza o amor de Deus para conosco, e nós estamos transbordando isso para os outros. A gente já vai chegar nessa parte, porque é uma parte muito interessante. E aí, quando a gente continua a ler, né, esse capítulo de Atos, que a gente leu do 42 ao 47, a gente vem para o outro propósito de nos reunirmos como igreja. Então, nós chegamos, quais conclusões? De estarmos aqui para aprender a palavra,
aprender mais do Senhor, de estarmos aqui para nos encorajar, para desenvolver um relacionamento entre nós. Mas e o principal deles qual é, irmãos? Louvar e adorar a Deus. É o principal objetivo. Entenda, se eu me reunir, fazer uma confraternização, a gente se reunir, sei lá, com o pessoal da faculdade, não sei o quê. É diferente de eu estar me reunindo no culto da igreja. Porque é como a palavra como lá, né? Porque aqui eu estou me reunindo como igreja. O propósito é de louvar e adorar a Deus, não é apenas de comer. Fazer um churrasco, vou comer. Não. O objetivo aqui é de prestar um culto ao Senhor, de trazer um sacrifício de louvor ao Senhor. E nesses momentos, é justamente nesses momentos que nós estamos coletivamente prestando um culto, fazendo orações incessantes, unânimes, que acontecem as maiores maravilhas. Veja em Atos 2, quando eles estão unânimes em oração, o que acontece? Não é verdade? O Espírito Santo desce e milagres acontecem ali dentro. Ali naquela, não era dentro, não era fora, mas ali acontecem justamente, existe um propósito nessa reunião que nós talvez agora não consigamos ver porque existe um plano espiritual aqui. Um sobrenatural aqui, nós com nossos olhos não conseguimos ver, mas existe um propósito nisso. E quando nós estamos em oração conjunta, grandes coisas acontecem, irmãos. A gente tende a observar mais isso quando acontecem as conferências de cura, né? Quando ia acontecer conferência de cura lá com o pastor Saulo lá em Feira, e parece que a fé das pessoas aumenta, né? Começa a orar mais forte, fica ali orando forte, não, porque eu quero ver esse milagre acontecer. Quando, na verdade, irmãos, muitas vezes tem milagres silenciosos acontecendo dentro de cada um no culto assim. Não precisa ser uma manifestação visível. O cara cresceu a perna. Não precisa ser algo assim. Às vezes são milagres invisíveis que estão acontecendo dentro de cada um. O coração sendo tratado e a gente não dá o devido valor. Mas porque nós estamos como igreja reunidos. Isso acontece. Entenda. O que eu estou querendo trazer aqui é uma coisa que eu ministro também para mim. É nós não darmos distinção entre os cultos, irmãos. O culto de ceia é um culto. Eu vou orar muito hoje à tarde para o culto de ceia, mas para um culto normal de domingo, domingo que vem, normal. Vou vir. Até se ajeita mais para o culto de ceia, né? Bota aquela roupa elegante. E para o outro culto, normal, vou vir. Não ora. Agora, no culto de ceia, aqui durante o culto, está uma oração fervorosa e está orando. E eu quero ver gente salva, e eu quero ver milagre, eu quero ver cego vendo. E no outro culto, normal. Não é culto de ceia, não é conferência. Quando, na verdade, todo culto é um culto ao Senhor. Não muda. A diferença é que no culto de ceia nós estamos lembrando, né, do que o Senhor fez por nós. E nós vamos repartir a ceia. Mas não muda de um culto normal. Nós precisamos estar com o coração direcionado para isso, como uma família, orando incessantemente, entregando sacrifícios em todos os cultos, para que aconteçam esses milagres que a gente vê e também às vezes não vê. Amém, irmãos? Então veja, quando nós estamos unidos como corpo, um dos principais propósitos, sem dúvidas, é louvar e adorar a Deus. E lá em Atos diz, vamos lá? Em Atos 2:42, Atos 2:47 diz: louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Então eles apenas não repartiam pão, eles apenas não ensinavam, não apenas conversavam entre si, tinham tudo em comum ali, mas eles também louvavam a Deus, que deve ser o principal dos nossos objetivos quando nós vemos, meu Deus, não está vindo a conjugação desse verbo, quando nós vamos vir aqui para a igreja, esse deve ser o principal foco nosso. Amém? Então, olha só, em Efésios 4:15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que eu queria trazer com isso aqui, irmãos? Eu falei sobre a questão de nos reunirmos como igreja, oração. E esse momento não é só um momento de encorajar, mas também é um momento que abre espaço para o crescimento. E é justamente o que esse versículo fala. Veja bem.
antes seguindo a verdade em amor. Lembra? Dediquem-se aos outros em amor fraternal, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido. Existe um modo desse corpo, não é um corpo de qualquer maneira. Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então a gente chega aqui naquele contexto que eu falei anteriormente. A igreja não tem como ser só você dentro de casa. Porque Deus nos disponibilizou dons, talentos, que são para a edificação da igreja. Lá em 1 Coríntios 14, 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Cada um com a sua função, cada um com um dom, com o talento que lhe foi dado, vai trazer para cá, para a edificação da igreja. Crescendo, edificando-se a si mesmo em amor. Amém? Então, eu posso tocar ali bateria de um jeito diferente que Abner toca. Nem por isso, um é melhor que o outro, são maneiras diferentes. E eu estou trazendo para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a minha maneira de tocar. Essa é a minha maneira, talvez, de falar aqui. Sabe o que é interessante? Mas a gente percebe isso quando vê contextos, por exemplo, de culto de jovens e o culto normal, né? Normal, entenda, com todo mundo. Por que eu estou falando assim? Lá em Feira, quando a gente ia fazer o culto de jovens, quando começou, né? Não tinha desde o início. Eu fiquei desde muito do começo assim, da igreja de Feira. Então, eu vi muita coisa se desenvolvendo. Quando eu cheguei aqui, já estavam desenvolvidos, né, todos esses departamentos. Mas lá eu vi muito se desenvolvendo. E quando a gente estava discutindo sobre o culto de jovens, como seria feito o culto de jovens, uma coisa que foi interessante, a primeira coisa foi, quem precisa pregar são os jovens. Porque existe a linguagem dos jovens, feita para os jovens. Então, falar, mano, tio, velho, tem o seu lugar, não é verdade? E isso faz com que, talvez, o coração daquele adolescente que esteja ali se abra mais à palavra. Porque eu não estou falando aqui, admoestando. Umas palavras difíceis que a pessoa vai ficar, que negócio, que português arcaico. Não, ele está, tipo, mano, não, vai. Mas é isso. Então, tipo, são dons e talentos que para a edificação do corpo de Cristo tem um propósito naquilo dali. Eu não estou falando mano e velho só porque eu quero. É costume meu também, irmãos. É um vício de linguagem. Mas eu não estou falando só porque eu quero. Existe um propósito, existe um objetivo para edificar o corpo. Para trazer gente, para abrir o coração daquela pessoa para a palavra que eu vou falar. O objetivo central da palavra não é o mano, não é o velho. O mano e o velho é só um meio para abrir mais o coração daquele adolescente. Consegue compreender? Então, é justamente isso. Nós trazemos cada um com o nosso dom, cada um com o nosso talento, as nossas diferenças, para a edificação do corpo de Cristo. Porque quando a gente pensa assim, dons, né, talentos, a gente pensa logo nas funções, né, o pastor como o cargo de pastor, o profeta, e todos para a edificação do corpo. Não, claro que existe, mas eu não estou falando só disso. É a nossa individualidade mesmo. Cada um com o seu talento, sua individualidade para a edificação do corpo de Cristo. Talvez ele consiga acessar um irmão mais fácil do que ele. Pela maneira, talvez pelo trabalho que já teve. Olha que coisa interessante. Trabalho também, que é um dom, um talento que o Senhor nos deu. Abre portas para falar com algumas pessoas. Poxa, se eu sou dessa área, olha, não, eu sou da área da saúde também. Começa a conversar muito mais abertamente. Que, sei lá, uma pessoa que é engenheiro, não sei. Isso existe, irmãos. Então, isso o quê? Deus que nos deu esse talento, talvez ir para essa área, não é verdade? Quando ela começa aqui a falar de educação, talvez uma pessoa que seja da área da educação fala, meu Deus, é assim mesmo. Porque vai ter uma identificação maior. E é a pregação dela, é o dom, o talento que o Senhor deu para ela. Edificação do corpo de Cristo. Individualidade de cada um. Amém? E assim, olha só, se cumpre o objetivo maior da igreja, a família de Cristo. Qual seria, irmãos? Em João 17, 22 e 23. Vamos abrir rapidinho lá. João 17, 22 diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só que interessante, irmãos. Pegar aqui a parte B, o versículo 23, né, como ele fala aqui na outra parte. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que? Olha só, eu achei isso muito interessante. Eles sejam levados à plena unidade. E qual o objetivo disso? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste. Olha que interessante, para nós sermos testemunhas do amor de Deus, é preciso que estejamos em plena unidade. É o que o versículo está dizendo. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo, para quê? O objetivo disso, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, para sermos testemunhas do amor de Deus, é preciso que estejamos unidos. E lá em 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamado para a comunhão. Comunhão, tudo nos é comum. De seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Alguns vão dizer em uma só visão, em um só parecer, algumas versões. Irmãos, para fazermos o objetivo, concretizarmos o objetivo da igreja aqui, que é ser testemunha do amor de Deus, levar o amor de Deus, é preciso que estejamos unidos. Sabe por quê? Uma família dividida não subsiste. Quando o marido e a mulher começam a brigar muito, brigar demais, dividido, contendo o tempo todo, qual a tendência daquilo dali? Separar. É justamente quantas igrejas que nós vemos, né, por aí, separando, abrindo, briga com o pastor, aí separa e faz outra denominação. Irmãos, onde está o amor de Deus nisso? Entenda, se uma pessoa ímpia entra por aquela porta e vê o irmão com cara feia para o outro, brigando com o outro, nem fala direito na cara do outro, ele vai pensar, o que esse povo está fazendo aqui? Onde está o amor de Deus? Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E o povo percebe. O povo percebe quando a gente está brigado. Entre nós aqui. Então, gente, isso é muito sério, porque Jesus está falando para que eles sejam um, assim como eu, Pai. Eu e você, Pai, fomos um. Isso é muito sério. Nós precisamos ser um como Deus e Jesus são um. Que nós sabemos que é um. E ele diz para que eles sejam levados a essa plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e me amaste, assim como eu os amo. Para sermos testemunhas do amor de Deus, nós precisamos estar unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Como irmãos, em uma família, cumprindo o propósito de Deus na terra, como corpo de Cristo. Amém? Vamos revisar aqui o que a gente viu? Então, nós somos lá em Hebreus 10:25. E falamos de nos reunirmos como igreja, e não ir para a igreja, ir na igreja, não. Reunir como igreja, como corpo de Cristo. Cada um com a sua função, cada um com a sua individualidade, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Nós vimos da importância que há em nos congregar, mas que não sejamos como o costume de alguns, que deixam de vir à igreja, deturpando a palavra. Porque eu sou igreja, vou ficar em casa. Isso aconteceu muito depois do contexto pandêmico, né? Nós vimos que muitas pessoas não voltaram para o prédio físico, né? Talvez com o entendimento errado, alguns por medo, claro, né? Existem muitas pessoas ainda que são escravas do medo, né? Mas muitos com o entendimento errado de viver, não foi a pandemia, sem ir para a igreja? Preciso não, sou a igreja. Isso é uma deturpação da palavra, porque nós somos um corpo e uma mão sozinha não é um corpo. Amém? Você precisa trazer o seu dom de mão e edificar a obra do Senhor. Nós vimos também lá em Hebreus 10:25, a última parte do versículo, que era sobre encorajar-nos, admoestando-nos uns aos outros. O momento de nós ensinarmos, que a gente levantou, né? O que seria congregar como igreja? Aprender a palavra, nos expor a palavra, encorajar uns aos outros, de levantar o irmão que está caído, de dar um abraço no irmão, de conhecermos intimamente uns aos outros, de cumprirmos o nosso objetivo como igreja aqui na terra, que é ser testemunha do amor de Deus e levar esse evangelho, e para isso precisamos estar unidos, como uma família deve ser unida para subsistir e progredir. Amém?
E assim, a gente consegue ser feliz quando vem para a casa do Senhor. Como diz lá no Salmo 122, 1, Davi falando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se aqui fosse um ambiente de discórdias, de contendas, de sessões, ninguém ia ficar feliz de vir, irmãos. E outra coisa interessante desse versículo, alguém disse para Davi, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Convide pessoas, irmãos. Convide pessoas para vir para cá, para aumentar a nossa família. Não é quando faz o casal, né, e tudo mais, quando vai ter outro filho, geralmente não fica feliz, né? Que está aumentando a família, né? Nossa, é uma felicidade, os pais fazem aquela festa, porque está aumentando a família. Imagina as festas no céu, quando Deus vê que aumentou a família dele. Quando vem, chega mais um sendo salvo. Então, Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ser essa pessoa que diz para o outro, vamos à casa do Senhor. Amém? É isso mesmo, irmãos, foi uma palavra curta, mas para a gente aprender a desenvolver um pouco mais aí da importância do congregar. Amém? Não deixemos de congregar, irmãos. Existe um propósito nisso aqui, nós destrinchamos aqui, e é preciso congregar, porque viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Tudo era bom, exceto isso, olha só. Amém? Muito obrigada, irmãos.